Olá, sexto ano, estamos de volta aqui para mais uma aula de ciência, já começando aí ao vivo para vocês que nos assistem nos diversos aplicativos, telas, enfim. Estamos aí com uma temática que vem numa continuidade de aulas que estamos discutindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso planeta. É isso aí, terrestres. Está começando mais uma aula aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Daqui a pouco tem interação, tem aquelas novidades que vocês gostam aí das enquetes e tudo mais, onde os alunos clicam ali na melhor alternativa, sendo que nem sempre é uma alternativa verdadeira, hoje tem, né? É um desafio aí, e para esse desafio, quando voltar das enquetes, sempre a gente vai ter aqui a presença do professor Edjoel, eu prometo isso. Opa! É isso aí, também quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos, já estou vendo o pessoal chegando aqui no chat, e quero dizer que você pode e deve aí mandar, né, o nome do aluninho, tal, o nome da cidade, sempre que der a gente dá uma lidinha. Hoje a aula é meio corrida, mas sempre que der eu dou uma paradinha aí para dar uma lidinha. É isso daí, Edjoel. Hoje a Terra como você nunca viu, que será que tem aí? Se eu conseguir passar o que está aí nos slides e tal, é um desafio muito grande, vamos ver se dá certo, é um projeto novo que a gente abraçou aí, de fazer uma aula dentro de um modelo que inclui a enquete que eu já falei, mas vamos falar sobre algumas coisinhas interessantes aí a respeito, principalmente das características da litosfera, esse que é o nosso objetivo de hoje, do planeta aí. Algumas características ali da litosfera, como o Edjoel gosta de falar, né, Edjoel, como que é? A gente fala litosfera, sempre que a gente fala esfera, lembra, né, um envoltório, né, alguma coisa no formato de uma esfera, e lito quer dizer rocha. Isso aí. É isso aí, né? A gente pode falar também atmosfera, então, também, né? Atmosfera quer dizer a esfera com o ar, gases, né, com os gases. Muito bem. Como é que a gente vai fazer essa aula? Nós vamos conduzir assim, ó, vamos comparar algumas informações, isso que mais a gente vai fazer, comparar informações e ali dentro dessas informações discutir alguns conceitos que estão aí enraizados na nossa cabeça e vamos ver se a gente consegue fazer isso aí de uma maneira bem legal. Vamos testar algumas hipóteses e a interação no chat vai ser pela enquete, muito bem. Para acompanhar essa aula a gente sempre tem esse toquezinho que a gente dá aí para os alunos principalmente, para anotar os pontos principais da aula, resolução de atividades, ali algumas dúvidas que de repente podem trazer alguma coisa legal para o professor, o seu professor de sala, que são os nossos parceiros aí, discutirem com vocês. Não vai esquecer também de identificar essa aula com data e título, a Terra como você nunca viu. Bom, já vamos começar assim. Vamos começar com o que você já viu da Terra, viu e ouviu, né, Joel? Sim. Então nós vamos começar com a primeira enquete que diz o seguinte, a informação. Vamos ver o que você sabe sobre a superfície do nosso planeta. Então vamos lá. Qual é o ponto mais elevado da Terra? Se você acha que é a alternativa A, Everest, se você acha que é a alternativa B, Monte Olimpo, e a alternativa C, Chimborazo. Então, fica ponto mais elevado da Terra, Everest, alternativa A, B, Monte Olimpo e C, Chimborazo. Vamos lá? Pode soltar a enquete, então. Isso aí. Vamos fazer assim, enquanto a enquete vai rolando, eu vou lendo os bons dias aqui, pode ser? Isso, muito bem. Então, o professor Roberto chegou aqui, tá? O pessoal lá da Escola José Nogueira Souza, Vitória, Brasil. Então, bom dia aí pra galera. Um abraço aí pro pessoal. Professora Elaine está presente aqui também. A professora Kathleen, Valentim da Escola Vila Tupi, Praia Grande. Temos 14 segundos aí rodando. Professor André, bom dia. Muito bem. Aí tem alguém logado aqui que não apareceu o nome, mas bom dia também. Desejando boa aula a todos. A professora Márcia, Regina, os alunos do sexto C da Escola Carlos Pinotti de Matão. André, Bianca, Giovana, Cauã, Renan, Maria Rita, João, Gabriel estão dando um bom dia. Mas mandaram a resposta ou não? Não, agora apareceu aqui, hein? Não, o pessoal do Pinotti mandou a resposta, não? Não, só mandaram bom dia por enquanto. Tá certo. 74% acha que é a letra A. Tá Everest, bom? Muito bem. 74%. 20% acha que é a letra B. E 5% somente acha que é a letra C.
Puxa vida. E aí, hein? 74% foi na A. Então o pessoal está sabendo bastante, né? Bom, o Everest ele é o ponto mais elevado da Terra, se a gente considerar a superfície da Terra, tá certo. Agora tem um porém aí no meio, né? Olha o Monte Everest aí que bonito e tal. Ele tem 8.800 e tantos metros, né? De altitude, mas o Chimborazo, que fica aqui na América do Sul, ele é quase, a briga, na verdade o Chimborazo ele foi considerado durante muito tempo o ponto mais alto da Terra. Tanto que foram feitas medições, o Humboldt fez isso no século XIX e tal, e depois recentemente, assim, de uma maneira mais recente, é que a gente concluiu que o Everest seria ali no alto dos seus 8.800 e poucos aí, metros de altitude, seria aí o ponto mais alto. Agora depende, o Chimborazo é atualmente considerado o ponto mais alto da Terra, se eu medir do centro da Terra. Quer dizer, vamos concluir isso daí, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostra essa figura, tá vendo? Se eu pegar o centro da Terra, considerar ali o centro da Terra, ali uma esfera feita, um círculo feito com o compasso, tá, Edjoel? Você põe a ponta seca ali no centro, traça ali um círculo. O ponto mais alto a partir do centro da Terra é o Chimborazo. E se você medir a partir da superfície da Terra, é o Everest. Ficou claro isso daí? Então, olha, se eu considerar o centro da Terra, o ponto mais distante do centro da Terra é o Chimborazo. Se eu considerar acima da superfície, é o Everest. Características aí da Terra, a Terra como você nunca viu. O Monte Chimborazo, eu vou ler aí o texto para você, nos Andes equatorianos é considerado o ponto mais próximo do espaço também, tá? A deformação saliente desse ponto da Terra supera em 2,4 quilômetros o seu concorrente, o Everest. De acordo com as medições feitas por GPS, o Chimborazo é a montanha mais alta da Terra, pois está mais distante do centro da Terra do que o Everest. Sabia dessa? Que o pessoal, não. Qual a atitude do pessoal aí no chat? O pessoal ainda Olha, só que foi tudo de Everest, viu? Tudo de Everest. Aqui no chat. Mas o Everest né, Joel? É bom que isso fique bem claro. O Everest é o ponto mais alto medido da superfície e uma coisa mais teórica, que seria assim, uma coisa mais geométrica, digamos, se você medir lá do centro, o ponto mais afastado seria o Chimborazo. Aí a gente trouxe aqui para a aula, para você saber. Tem muita gente que nunca nem tinha ouvido falar disso, né? Isso porque a gente estuda muito pouco da história da América Latina, então fica aí a dica. Vamos fazer mais uma interação, ver se tem alguma pegadinha aí no meio também. Ó. E agora vamos falar do ponto mais baixo, né? Vamos falar um pouco sobre o ponto mais baixo da superfície terrestre. Qual que seria, então? Alternativa A, Patagônia, lá na Argentina. B, Fossa das Marianas. Ou C, o Mar Morto. Olha só, presta atenção, qual é o ponto mais baixo da superfície terrestre? Seria Patagônia, alternativa A, seria B, Fossa das Marianas, ou seria a alternativa C, Mar Morto. Vamos lá, solta então a enquete, 30 segundos. Muito bem, então eu vou aproveitar para ler mais uns bons dias aqui, tá bom? A Promárcia, da Escola Professor João Gonçalves Barbosa, vocês têm 20 segundos aí, hein? Bom, também o pessoal lá do Jardim Maringoni de Bauru, professor Rubens. Olha, a professora Elisa, professora Elis Antunes, acho, né, mandou pra gente um bom dia aqui, obrigado. Professora Maura Lúcia também. A professora da escola Adla Feres, de Carapicuíba. Professora Marisa. Bom, e chegou aqui uma resposta para mim, hein? Ó, vamos ver aqui. Letra A, acha que 18%. Letra B, 44%. Letra C, 36%. Quase empatou. Aí já está mais dividido, né, Joel? Então, aí tem a mesma condição que a gente estabelecia. A Fossa das Marianas é o ponto mais baixo, mais profundo, é a depressão
que a gente tem notícia mais acentuada da Terra. O problema é que se a gente olhar a Terra como a gente vê, a Terra como você nunca viu. Se a gente olhar do espaço, se a gente conseguir observar mesmo de avião e tal, você não vê a Fossa das Marianas, né? Agora, você consegue perceber, aí com os satélites também fazendo a medição, ou mesmo um avião de observação, os balões de observação, que existe um ponto mais baixo, e principalmente porque lá eu consigo condições físicas de constatar isso, porque a pressão atmosférica sofre variação de acordo com pontos mais altos e baixos. De forma que lá nessa região do Mar Morto, a pressão atmosférica é maior, eu consigo perceber isso fervendo a água, fazendo experiências muito simples e tal, há muito tempo, fato que faz com que eu, atualmente, nada impede que de repente a gente encontre um aí com o passar do tempo, mas atualmente o ponto mais baixo da superfície da Terra é essa região aí do Mar Morto, ali na região da Jordânia e tal, com Israel e tal, onde inclusive é o ponto mais baixo e onde a pressão atmosférica é maior. Maior até que nos Países Baixos, né? Que a pressão atmosférica também é bem grandona. Sabia dessa? Essa não, você sabia, né, Diogo? Não sabia. A pressão atmosférica é muito grande lá. E olha o nosso planeta aqui, daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Você conhece um pouquinho sobre ele? Ó? Superfície da Terra, que a gente tem a litosfera, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui num ponto bacana. Ó. Aqui, inclusive, tem uma região aqui, ó. Tem uma regiãozinha aqui, que é justamente onde está o Everest, ó, né? Que a gente tinha falado e já trouxe aí nas questões. Bem aqui nesse pontinho que está aparecendo aí em exclusividade para você na tela. Aí um comentário sobre a Fossa das Marianas, que a gente já fez. Se você quiser, pode fazer um print também, anotar aí no seu caderno a nossa consideração. E aí a foto do Mar Morto em destaque. É uma região ali, inclusive, que tem muita concentração de sal, né? E essa salinização acaba se espreitando ali pelas margens e tal, criando ali pedras enormes de sal, né? A região aí é rica em sal e essa região, né, do Mar Morto. E ali, como a concentração de sal é muito grande, altera a densidade da água, o pessoal vai lá como ponto turístico para ficar boiando e tudo mais, que é mais fácil boiar. Você deve saber disso, né? Quando você vai para a praia, e aí você vai nadar lá na água do mar e tal, é mais fácil você boiar, um pouco mais fácil você boiar ali do que nas piscinas, né? Nos clubes e tal. Por conta da concentração de sal, altera a densidade. Bom, agora nós chegamos aqui na parte do globo, atividade O Globo no Ar, que é justamente essa que eu estou mostrando aqui para você. Eu vou girar aqui devagar, aí você vai observar e pode escrever no chat agora. Eu vou girar para cá. Ó, se você está vendo alguma imperfeição aí nesse planetário, tá vendo? Ó? Além dessa linha aqui que seria a divisão dos hemisférios, que seria a linha equatorial, que é uma coisa de construção que a gente vai ignorar, eu queria que você me dissesse se você percebe essa superfície aqui, ó, lisa, ou se há alguma imperfeição. Difícil, né? Ó, porque o globo ele é razoavelmente grande, né? Então a gente não consegue aí perceber com muita... Não sei se eu sair daqui... Olha lá, dá pra gente observar a superfície aí lisinha, né, Joel? Ó, lisinha. Mas será que o planeta é lisinho assim mesmo? A gente tem água, tem terra, tem rochas, tem montanhas, tem partes mais baixas e tudo mais. Vamos ver então. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o achatamento da Terra. Volta aqui só um minutinho para mim. Ó. Se você olhar a esfera aqui desse planetário, aqui nesse planisfério, olha, você consegue ver alguma deformação saindo da esfera, algum achatamento? Resposta? Não, difícil, né? Ó, vou sair um pouquinho da frente. Ó, você consegue ver? Não, professor, está parecendo redondinho aí. Tudo. Tá bom. Agora, é também do nosso conhecimento, agora pode ir para o slide, ó, o achatamento da Terra. Mas esse achatamento, ali eu coloquei em termos numéricos, ó, e ainda em medida aproximada, o seguinte, você tem 12.713,6 quilômetros polo a polo, né, do Polo Norte até o Polo Sul, e 12.756,2 quilômetros
que é onde a Terra é mais gordinha ali, a cinturinha ali avantajada da Terra, 12.756. Quer dizer, a diferença ali, se a gente for levar mesmo a cabo, é alguma coisa em torno de quanto ali? Uns 30? 43. Né? Então essa diferença aí, ela não é considerável se observar a Terra de longe, tal como está aparecendo aqui no planisfério. É isso que eu queria que você entendesse. Se você olhar a Terra de longe, tal como a gente está vendo aqui, se ela tivesse essa proporção de observação para a gente, nós jamais conseguiríamos perceber o achatamento da Terra. Né? A gente não ia conseguir perceber que ela é um pouquinho mais achatada assim aqui em cima, assim nos polos, e um pouquinho mais gordinha no Equador. A gente não ia perceber isso. Porque essa diferença é pequena para a nossa observação diante da imensidão que é o nosso planeta. Alguém está escrevendo alguma coisa no chat, Edjoel? Não, o pessoal está gostando, que está comentando sobre as curiosidades que você está trazendo. Então, vou trazer mais uma. Essa é bem física, de geografia física mesmo. Olha só. A Terra é achatada nos polos devido a... Aí pegou pesado, hein, professor? Por que será que a Terra é achatada nos polos? É devido à rotação da Terra, alternativa A. É devido à translação, alternativa B. Ou é devido à gravidade? Eu já tenho uma ideia do que o pessoal vai responder. Mas eu quero soltar a enquete aí para ver o que realmente, de fato, vai acontecer. Por que será que a Terra é achatada? É devido à rotação, à translação ou à gravidade? Vamos lá, 30 segundos... Isso aí. Então, enquanto o pessoal está respondendo aí, o pessoal lá da Pinote falou que ela é meio geóide, dependendo do ponto de vista. Ah, tem esse formato aí, geóide? Muito bem. O pessoal da Escola Dolores de Castro de Pontal, professora Ana Maria, está mandando bom dia aqui. Muito bem. A Escola Célia Hollenberg de Jundiaí, professora Laísa, mandando bom dia também. Aí tinha umas... Olha, já foi. Poxa, já foi? É muito rápido, viu? 30 segundos. Resultado, hein? Alternativa A, 24%. Tá meio equilibrado aqui, viu? Alternativa B, 25%. Agora, a grande maioria, 49%. Alternativa C. Quanto, de Joel? 49%. Ah, então. O pessoal matou é que é a gravidade, não é? Não é, não. Não é, não. Poxa, mas eu expliquei que essa aula é a Terra como você nunca viu. Aqui no estúdio a gente tem uma pessoa que tentou responder essas perguntas enquanto lia em primeira mão, antes até de chegar no repositório, e me confidenciou assim, nossa, professor, errei todas, não é? Está fazendo assim, errei todas, puxa vida. Mas se não é a gravidade... É a rotação, a translação, mas o que isso tem a ver e tal? Tem a ver uma coisa muito simples, eu trouxe, é simples assim, até a gente chegar na simplificação, né, Joel? É um trampo para a cabeça, como diz o outro, como diz o paulista, né? É um trampo para a cabeça. Eu trouxe aqui um cadarço, para demonstrar uma coisa interessante para você. É preciso que a gente entenda primeiro o seguinte, a Terra... ela tem uma composição em estrutura. Nós temos aí a litosfera, abaixo nós temos aí a astenosfera, depois tem um intervalo até chegar no núcleo. Esse material do núcleo e o material que há antes da gente chegar aqui na crosta, antes da gente chegar na superfície da Terra, é um material que não é necessariamente sólido. Ele tem ali uma certa mobilidade e tal. E isso vai alterar... Conforme a Terra gira, isso vai alterar de alguma forma o formato da Terra. Como assim, Magno? Assim, ó, se a gente pegar um cadarço, ele não é totalmente sólido. Se a gente pensar, ele é molenga, não é isso, Edjoel? Ó, ele é meio molenga e tal. E se eu tiver ele estático assim, ele pode dar uma aparência de solidez, de homogeneidade e tal. Acontece que quando eu coloco esse cara aqui em rotação, ó, se eu girar assim, ó, ele tende naturalmente a concentrar ali, ó, alguma coisa mais gordinha no ponto de giro, tá vendo? Se eu prendo aqui nos polos, tá vendo? Isso é interessante a gente entender,
Porque a gente fala muito para os alunos aí do 6º ano que tem um eixo imaginário, tem uma linha equatorial que divide. Não divide nada, isso daí são todas linhas imaginárias, né? Quando a gente fala eixo imaginário, isso aqui é uma coisa real, ó. Eu estou pensando numa linha aqui, ó, que realmente vai rotacionar a Terra, e o que acontece se o material for realmente um pouco viscoso ali? Olha, haverá uma distribuição de mais massa nessa parte aqui. E, portanto, aqui vai dar uma achatada, porque esse giro vai fazer com que uma força chamada força centrípeta, ou melhor, se eu considerar a Terra mesmo como meu referencial, uma força centrífuga, vai jogar a massa maior para o lado, olha só. E aí, por conta da rotação da Terra, que vai dar uma força centrífuga, a massa de maior distribuição ficou na linha equatorial, mais gordinha, e achatou um pouco os polos. Mas é pouca coisa. Não vamos nunca esquecer que quando você observa a Terra, aqui em modelos e tudo mais, é preciso muito cuidado, porque a Terra é muito grande. Então, quando eu penso assim, em diferenças do polo para a linha equatorial, eu estou falando e chamando a sua atenção que se você tivesse a oportunidade de ver a Terra de longe lá, de Júpiter, de Saturno, bem longe lá no sistema solar, você veria a Terra como uma esfera e não perceberia abaulamento nenhum e nem essa coisa de polo. Agora eu quero voltar nessa condição de geóide, que foi o pessoal lá de Matão que falou, é isso, Edgel? Uhum. Muito bem. O pessoal de Matão está sempre aí com a gente, aí, sempre participando e tal. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a característica, então, da litosfera. A litosfera é, como a gente disse, a parte, digamos, que a gente tem sólida da Terra, formada por rochas, tá certo? A gente tem aí um conjunto, acima da litosfera, a gente tem ali um conjunto de fatores, quer dizer, acima da litosfera eu posso ter os oceanos, os lagos, os mares, com uma superfície ali de suporte, mas eu também posso ter a Terra como propriamente dita, né? A crosta terrestre ali, formando ali, inclusive tem um vulcãozinho ali, né? Fazendo uma ligação do que tem abaixo dessa camada, abaixo dessa esfera chamada litosfera, que a gente chama de astenosfera, né? Essa parte aí tem uma, digamos assim, tem uma composição de rochas derretidas, de magma, que vai ser expelido pelo vulcão, por ali alguns sulcos, algumas partes que, como eu já falei para você, essa pasta que tem ali magmática, né, ela é não muito sólida, ela tem uma certa viscosidade e ela pode fluir. Como a gente tem um processo chamado convecção, a parte mais quente fica no fundo, mas ela pode subir. Às vezes ela sobe, encontra ali alguma brecha na crosta terrestre e sobe acima da superfície, causando aí as erupções vulcânicas. Também está representado aí nesse desenho, nessa figura aí, uma placa de litosfera, né, que está ali se aprofundando um pouquinho no magma ali, na região magmática, e uma outra placa ali, batendo nela, está vendo uma setinha que tem... Pode voltar para mim aqui um minutinho, que eu acho que fica mais claro. Tem duas placas aqui, né, que estão em rota de colisão. Essa aqui está dando uma amassada e se afundando, e essa aqui... Mas, enfim, tem um movimento aqui. Desse movimento, houve aqui uma sobreelevação, onde a gente tem um vulcão ali representado. Isso a gente consegue comprovar com observação superficial, né, Edgel? Que tem vulcões ainda que entram em erupção, alguns não têm atividade, mas alguns entram em atividade. Volta e meia aí a gente ouve falar disso daí. Bom, o que eu queria falar para você é o seguinte, essa última pergunta é a Terra como você nunca viu. Como seria o planeta Terra se eu mantivesse o campo gravitacional e substituísse toda a superfície pelo oceano? Ou seja, esquece tudo que tem de deformação da Terra. Se eu tivesse só água no planeta Terra, como é que seria? Você sabe como que seria? Seria assim.
seria o formato de geoide em escala exagerada. Esse formato não tem nada a ver com o formato da Terra, galera, não tem nada a ver. Esse formato de geoide são os desvios de gravidade teórica da Terra. É se eu substituísse a litosfera e as deformações que a Terra tem gravitacionais, que a gente não tem como perceber, por água. O formato da Terra, em formato geoide, não existe. É um formato teórico. Esse é o formato da Terra. Ó, olha aí. Essa é a Terra como você nunca viu. Acentuadas ali as partes da gravidade maiores e menores. Parte vermelha, maior gravidade. Parte azul, menor gravidade. A geoide não é o formato da Terra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham esclarecido também. O formato da Terra é uma esfera. E a gente vai apresentar alguns argumentos nas próximas aulas. Tem mais, galera? Obrigado. Edjoel tem as últimas palavras. É isso aí. Não, só dizer que você pode e deve avaliar essa aula aí. Diga o que você achou, dá lá suas impressões e a gente vai ficar por aqui.